Meus irmãos, Paulo, Fabíola, é com grande prazer e imenso privilégio que nós estamos dando início a essa cerimônia, realização do sacramento de batismo por profissão de fé, conforme nós anunciamos e decidimos enquanto igreja, ou seja, igreja local. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 em diante, o Senhor Jesus Cristo nos deu uma ordem para que nós possamos ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. E dentro desse processo, batizá-los em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. É o que marca esse instante que nós estamos aqui a vivenciar. Os irmãos foram evangelizados, os irmãos chegaram ao conhecimento de Cristo como seu Salvador, como seu Senhor pessoal, e dentro deste aprendizado, dentro deste conhecimento, se dispuseram por chamado divino a assumir um compromisso público perante Deus, perante esta igreja, através do batismo, de selarem a sua fé e, consequentemente, de pertencerem ao rol de membros da nossa igreja. Se por um lado, essa condição é uma condição privilegiada, por quê? Porque o batismo, de certa forma, externa a fé invisível que há no coração dos irmãos e que vai ser justamente externada através do batismo. É um privilégio porque, a partir desse instante, os irmãos estarão, de fato, pertencendo ao rol de membros desta igreja, sendo mais pessoas a se congregarem, a estarem conosco, para que assim a gente possa levar adiante a obra de Deus, a obra do Senhor. Então, se por um lado esse ato é um privilégio, é uma bênção, por outro lado, esse ato também envolve compromissos, responsabilidades que os irmãos já foram instruídos acerca dessa nova condição dos irmãos de pertencerem a uma igreja genuinamente evangélica e de o fazer através do batismo, da profissão de fé e do batismo. Então, diante desse instante, diante desse momento solene, momento importante, eu convido a congregação a ficar de pé, para que os irmãos possam fazer os seus pronunciamentos, os seus votos diante de Deus, diante dessa igreja, e posteriormente a gente possa proceder com o batismo dos irmãos. Irmão Paulo, irmã Fabíola, os irmãos creem em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, bem como de todas as coisas, quer sejam elas visíveis ou invisíveis. Os irmãos podem responder com o microfone. Sim. Muito bem. Irmão Paulo, irmã Fabíola, os irmãos creem em Jesus Cristo, o Filho unigênito e amado de Deus, que morreu em favor dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, para o nosso perdão. Os irmãos creem? Sim. Muito bem. Irmão Paulo, irmã Fabíola, os irmãos creem na pessoa gloriosa do Espírito Santo como o santificador da nossa alma e o doador da nova vida em Cristo Jesus. Os irmãos creem? Sim. Muito bem. Irmão Paulo, irmã Fabíola, os irmãos creem nas Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento como sendo de fato a verdadeira palavra de Deus, a nossa única, infalível e suficiente regra de fé e prática. Os irmãos creem? Sim. Muito bem. Irmão Paulo, irmã Fabíola, os irmãos declaram aceitar e acatar a confissão de fé das igrejas evangélicas congregacionais conservadoras do Brasil como resumo de ensino e doutrina para as suas vidas? Sim. Muito bem. Irmão Paulo, irmã Fabíola, os irmãos declaram reconhecer e buscar uma vida santa, justa e piedosa diante de Deus e diante do mundo, bem assim à disposição de procurar o indispensável auxílio do Espírito Santo para conseguir vivenciar essa vida. Os irmãos declaram? Sim. Muito bem. Irmão Paulo, irmã Fabíola, os irmãos reconhecem esta igreja como oportunidade de serviço, quer seja serviço a Deus, quer seja serviço aos homens, bem como para o crescimento espiritual dos irmãos,
Os irmãos reconhecem essa igreja dentro dessa forma? Sim. Muito bem. E por fim, irmão Paulo, irmã Fabíola, os irmãos prometem que, como membros desta igreja, a Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas, vos sujeitardes, melhor dizendo, à sua disciplina e às suas autoridades constituídas como seu ensino e governo? Sim. Muito bem. Então, diante dessas declarações, diante dessas afirmações, diante desses compromissos, nós iremos convidar os irmãos para que a gente possa assim proceder o batismo de cada um. A igreja pode se assentar. Vamos começar com a nossa irmã Fabíola, por favor, poder ajoelhar-se. Irmã Fabíola, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Poder levantar, depois nós iremos orar. Nosso irmão Paulo, se ajoelhe também, por favor. Irmão Paulo, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Irmão Paulo, como pastor dessa igreja, nós declaramos o irmão, membro efetivo da nossa igreja, aceito por batismo, desfrutando de todos os privilégios e também se sujeitando a todas as obrigações. Que Deus abençoe o irmão. Por semelhante modo, nossa irmã Fabíola, como pastor dessa igreja, nós declaramos a irmã, membro efetivo da nossa igreja, também desfrutando dos privilégios e sujeita às mesmas obrigações na sua vida e na sua carreira cristã. Que Deus a abençoe. Eu vou convidar os irmãos a permanecerem aqui de pé e agora eu queria convidar os nossos irmãos oficiais, líderes desta igreja, para que possam vir aqui à frente, darem a sua deste de comunhão e desta forma estarem, em termos públicos, também assumindo o compromisso com a vida dessas almas que Deus nos deu, para que nós possamos cuidar delas e assim poder guiá-las no caminho do Senhor. Nesse instante, depois de realizarmos o batismo dos irmãos, nós vamos fazer um outro ato que sempre foi desejo dos irmãos, em conversas que eles tiveram, isso já há muitos anos, desde eles começaram a frequentar aqui a nossa igreja, que era justamente consagrar os seus filhos. No início era apenas um, Luiz Fernando. E aí acabou chegando outro, Murilo. E aí, uma vez que eles se batizam, uma vez que eles se oficializam como membros dessa igreja, nós vamos ter também esse privilégio, nessa noite de hoje, de poder proceder com a consagração dos filhos dele, Luiz Fernando e também Murilo. Eu vou pedir que um dos parentes possa trazê-los. E isso pode dar a papai ou a mamãe. Esse é o Murilo. Isso. Luiz Fernando, primogênito, muito bem. Irmão Paulo, irmã Fabíola, lá em Marcos, capítulo 10, a gente vê o Senhor Jesus Cristo abençoando as crianças. Num dado momento, conforme nós citamos nesse texto, Marcos, capítulo 10, algumas crianças se dirigiram a Jesus e elas estavam sendo impedidas pelos discípulos de estar junto com o Mestre. E foi dentro dessa situação, dentro dessa circunstância, que Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais, dos pequeninos, é o reino de Deus. Esse momento que os irmãos estão vivenciando é um momento importante. Por quê? Porque é um momento em que os irmãos, diante de Deus, diante da sua igreja, assumem o compromisso de criar, de educar os seus filhos dentro do temor e dentro da palavra do Senhor. Não é um sacramento como é o batismo, mas é uma cerimônia importante, porque através deste ato, os irmãos reconhecem a incapacidade própria de dirigir, de educar os filhos dentro daquilo que Deus determina, e os irmãos aqui declaram
essa incapacidade e roga a Deus para que Deus possa abençoá-los, para que Deus possa capacitá-los e assim os irmãos possam ser instrumentos na mão do Senhor na educação de Luiz Fernando, na educação de Murilo, semeando a boa semente do Evangelho para que assim eles possam crescer sob influência da palavra e com a graça de Deus e a operação do Espírito Santo, eles possam se tornar servos do Senhor, vivendo também para a sua glória. Então, diante de Deus, diante desta igreja, também nós convidamos os irmãos a fazerem alguns juramentos, a fazerem algumas declarações. São poucas, mas são válidas dentro desse compromisso público que os irmãos estão assumindo perante Deus, perante esta igreja, de criar os seus filhos dentro do temor e da demonstração do Senhor. Irmão Paulo, irmã Fabíola, os irmãos prometem educar estas crianças, Luiz Fernando, Murilo, na crença do Deus Pai, na crença do Deus Filho, na crença do Deus Espírito Santo e nos eternos princípios do Evangelho. Os irmãos prometem? Sim. Muito bem. Irmão Paulo, irmã Fabíola, os irmãos prometem dar a essas crianças tudo aquilo que for necessário para que elas possam ter acesso à palavra e assim aprender constantemente as Escrituras Sagradas. Os irmãos prometem? Sim. Muito bem. Os irmãos prometem, Paulo, Fabíola, de orar por essas crianças, com essas crianças, servindo assim de exemplo de temor e piedade cristã? Sim. Muito bem. Por fim, os irmãos prometem fazer todo o esforço possível para poder encaminhar Luiz Fernando, para poder encaminhar Murilo nos caminhos do Senhor, a uma vida de oração e uma vida de serviço ao Senhor? Sim. Muito bem. Nós vamos convidar os parentes dos nossos irmãos Paulo, Fabíola, porque eles já vêm e já parabenizam esses irmãos por ocasião do batismo e também da consagração dos seus filhos. Eu soube que nós temos alguns parentes, da nossa irmã Fabíola, do nosso irmão Paulo. Pode parabenizar os irmãos. Isso. Nós queríamos também convidar o nosso irmão Lucas para dar a sua destra aqui de companheirismo aos irmãos. Lucas é um amigo de tempo de adolescência, e aí já se vão alguns anos. Isso prova que os irmãos vão ficando velhos. Sempre trabalhando, evangelizando, e depois de alguns anos, está aqui presenciando o batismo dos irmãos. Eu queria convidar também o pastor Nessi, como pastor honorário dessa igreja, para poder parabenizar o casal, não só pelo batismo, mas também pela consagração dos filhos. Isso. Eu vou passar às mãos da nossa irmã Fabíola o certificado de membresia da nossa igreja. É o documento comprobatório que a irmã agora é membro efetivo da nossa igreja. Por semelhante modo, passar também o certificado do nosso irmão Paulo, confirmando também a mesma condição de membros. E agora, passar também às mãos dos irmãos, a um e a outro, né? O certificado de consagração das suas crianças. Aqui de Murilo, vou passar para Paulo. E também Luiz Fernando, vou passar para Fabíola. Então, estão devidamente documentados, os compromissos assumidos, e o nosso desejo é que Deus esteja abençoando os irmãos, não só na caminhada cristã, mas também na caminhada enquanto pais. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe. Podeis assentar. Esses aqui são